Esse podcast foi produzido por Danielton Barros Bezerra de Deus, Eliene Aparecida Cerqueira Marcos, Maria Eduarda Cunha dos Santos. Renan Clementino de Oliveira. Samuel Carvalho Silva. E a intenção é conversar sobre cultura pop, redes sociais e saúde mental. Cisne Negro, As Vantagens de Ser Invisível, Grey's Anatomy, 13 Reasons Why, O Lado Bom da Vida, Coringa, O Mínimo para Viver, O Aviador, Amianto, da banda Super Combo, Desconstrução, do cantor Thiago York. O que essas obras têm em comum? Numa sociedade que tem a depressão como a doença do século, a saúde mental ganhou, finalmente, espaço para ser debatida publicamente. O que as obras citadas têm em comum? A arte imitando a vida. Elas perpassam por saúde mental, dão voz ao tema, trazem o debate para a arena pública. Qual a importância disso? A cultura pop pode contribuir para difundir o tema de saúde mental? Essa estratégia é válida? É sempre responsável? Contribui para reforçar estigmas? Para introduzir o debate, vamos ouvir Cléo Araújo de Vasconcelos, bacharel em Psicologia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu vejo que a abordagem da saúde mental na cultura pop acaba sendo uma faca de dois gumes, porque por um lado existem as obras que estigmatizam sim os transtornos mentais, que constroem toda uma ideia, um enredo, tipo assim, fulano ele tem um transtorno mental, mas na verdade fulano é doido, fulano é perigoso. Só que por outro lado, existem as obras que trazem um olhar positivo sobre os aspectos mentais, um olhar que não é estereotipado. E isso é muito legal porque aproxima a sociedade de um conhecimento real a respeito desses transtornos. Então eu entendo que essa representação da saúde mental dentro da cultura pop, ela é bem interessante, porque a gente vive numa sociedade que é mentalmente adoecida, uma sociedade que tem diagnósticos de transtornos mentais que crescem de maneira contínua. A gente vê, por exemplo, dados da OMS, se eu não me engano, de agora de 2021, que trazem que cerca de 300 milhões de pessoas no mundo todo sofrem de depressão. E se a gente for parar para pensar, isso é um número absurdo de pessoas com esse transtorno. Então, ter uma indústria cinematográfica e uma indústria musical e etc., com os olhares voltados para a saúde mental, possibilita uma mobilização da sociedade não só para conhecer os transtornos mentais, mas também para discutir eles como eles de fato são, né? Na sua realidade, e não baseado em estereótipo ou num viés obscuro que muitas vezes está dentro do imaginário das pessoas. É óbvio que essa abordagem por parte da cultura pop a respeito da saúde mental, ela precisa ser feita de maneira muito responsável, né? E com bases científicas, para que ela não acabe incorrendo em reforçar esses estigmas que tinham como objetivo serem combatidos. E aí, nesse sentido, um filme que eu sempre gosto de citar é o filme Divertidamente, que é uma animação até um pouco mais antiga, mas que trata de elementos a respeito do funcionamento das nossas emoções e que faz isso de um modo muito fidedigno ao que a literatura aponta. Então, acaba sendo um exemplo interessante, dentre tantos outros, né, de obra cinematográfica que faz essa abordagem da saúde mental de um jeito responsável e com base científica. Um outro exemplo de meio cultural que trata sobre saúde mental é o filme O Solista, de 2009, que retrata a história, baseada em fatos reais, de Nathaniel Ayres, interpretado por Jamie Foxx, e o jornalista Steve Lopes, interpretado por Robert Downey Jr. Nathaniel é um músico muito talentoso, portador de esquizofrenia, e que por conta da doença acabou indo morar nas ruas. É encontrado por Steve em uma praça, enquanto tocava um violino que só tinha duas cordas. Steve resolve investigar o passado de Nathaniel para fazer reportagens sobre eles, e a partir daí começa a querer ajudá-lo a melhorar e sair das ruas, entregando até um violoncelo que foi doado por uma leitura do jornal. Porém, Nathaniel não estava em uso de medicamentos e não aceitava o diagnóstico de esquizofrenia, o que resultou em crises e discussões com Steve. Chega um momento em que Steve tenta até forçar que Nathaniel use medicamentos para tratar a esquizofrenia, pensando até em interná-lo compulsoriamente. Mas, no final, ele entende que tudo o que Nathaniel queria e precisava
era de amigos, de alguém que o compreendesse e que pudesse estar com ele, tanto nos bons quanto nos maus momentos. E é o que ele decide fazer. O filme contribui de forma positiva ao mostrar a realidade e os empecilhos vividos por uma pessoa portadora de esquizofrenia, além das dificuldades enfrentadas pelas pessoas que convivem ou conviveram com o paciente, que enfrentam dificuldades de relacionamento e também a recusa por ajuda. Também retrata a dificuldade que a sociedade tem em lidar com esses pacientes psiquiátricos, com a escassez de locais e aparelhos públicos que possam inserir esses pacientes socialmente de acordo com suas particularidades. E mostra também que, além da doença, há um ser humano com qualidades ímpares e que, com o apoio de amigos e familiares, pode ter suas habilidades potencializadas. Outra obra que também retrata essa temática é quanto ao livro O Sofrimento do Jovem Werther, de 1774, cujo autor é o Johann Wolfgang von Goethe, onde narra a história do protagonista, Werther, apaixonado pela personagem Charlotte, mas que não tem o sentimento correspondido. Ademais, o personagem mostra-se inicialmente vigoroso, feliz e animado. Contudo, no decorrer da obra, quando se comprova que este afeto não será retribuído, o jovem Goethe acaba por se tornar cada vez mais desiludido, sem esperança ou sem perspectiva de uma vida sem a sua amada. Dessa forma, na porção final da história, o protagonista, em uma conversa com seu amigo, declara sua insatisfação com a vida, de modo que, ao fim desse enredo, acaba por cometer suicídio. Para o professor Márcio Maragon, da Universidade de Passo Fundo, o livro por si só não levou as pessoas a cometerem o ato, não havendo essa relação tida como contagiosa, mas foi capaz de fazer o leitor a refletir sobre o tema e sua vida, expressando de forma diversa o seu sentimento. Dessa forma, entende-se que falar sobre suicídio não provoca suicídios. Aliás, desde que da forma adequada, pode evitar muitos casos. Os jogos de videogames e computadores também têm afetado bastante a saúde mental dos jovens nos dias de hoje. A CID-11, que entrou em vigor em 2022, trata o vício em jogos eletrônicos como distúrbio de saúde mental, sob a nomenclatura distúrbios de games. Sintomas como o aumento da prioridade dadas aos jogos que passam a prevalecer sobre outras atividades e áreas de interesse da vida pessoal e social caracterizam esse distúrbio. De acordo com a psiquiatra Júlia Machado, pesquisadora da UFMG, podemos fazer um paralelo entre um dependente químico e um dependente de jogos, sendo que o dependente químico tem sempre que aumentar a dose, pois a sua tolerância também vai aumentando. E o dependente de jogos tem que aumentar o número de horas que ele passa jogando. Uma pesquisa da ONU de 2017 apontou que o Brasil é o quarto país com o maior número de usuários de internet, com cerca de 120 milhões. E o que este importante dado nos revela diante deste atual cenário do país, com o crescente número de casos de sofrimento mental da população? E de que maneira esta condição se relaciona com a nossa cultura? Para discutir o tema, convidamos a médica Lídia Guimarães, formada pelo Centro Universitário do Espírito Santo, médica da Unidade de Saúde da Família de Boracéia, no litoral norte em São Paulo. Bom, quando a gente fala sobre impacto de mídias sociais na saúde mental dos nossos pacientes, eu tenho uma percepção pela vivência de consultório que existe uma relação negativa, uma influência negativa, principalmente nos pacientes nas faixas etárias menores, nas crianças, nos pré-adolescentes e nos adolescentes. A gente precisa levar em consideração que essa fase de pré-adolescência e adolescência, ela vem cheia de muitas mudanças, inseguranças, incertezas, e
As mídias sociais, principalmente as redes sociais, elas trazem apenas recortes da vida da pessoa que está ali, né, compartilhando do seu dia a dia, da sua rotina. Eu percebo que isso traz um lugar de, às vezes, comparação. E isso pode gerar sofrimento. Atualmente, temos acesso a inúmeras formas de mídias sociais, seja através dos aplicativos, filmes, séries, músicas, jogos, que facilitam o acesso às informações, mas também podem influenciar diretamente no comportamento de uma sociedade, trazendo consigo benefícios, mas também malefícios. Para conversarmos sobre o assunto, trouxemos a médica Ana Furtado, formada pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, preceptora da residência na Unidade Básica de Saúde, Dr. Manuel Posídio, em Petrolina. O uso das mídias sociais, como por exemplo o WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, é um hábito, né, relativamente recente na nossa sociedade, e a gente ainda está tentando compreender os efeitos, né, dessa nova forma de interagir. E aí o aumento no tempo que a gente dispensa para esse tipo de conteúdo de rede social, né, está relacionado a um sentimento de isolamento do mundo real, e acaba que se intensificou bastante nos últimos 2 anos com a estratégia de distanciamento social que foi implementada, né, por muitos países para tentar conter a propagação do coronavírus. E isso pode ter contribuído para o desenvolvimento e para a piora do sofrimento mental nas pessoas. O tipo de conteúdo que é publicado, que é consumido pela gente, né, que é usuário dessas redes sociais, implica diretamente na nossa saúde mental. A gente sabe que, além do excesso de informações e notícias, muitas publicações reforçam um certo narcisismo, né? Essa necessidade da gente de aprovação, curtida, comentário dos outros. É uma imposição que há relacionada a padrões de vida e de beleza, uma imposição de padrões de consumo, status, né? E isso vem contribuindo para o aumento da prevalência do sofrimento mental. E aí, quando a gente pensa sintomas depressivos, ansiedade, baixa autoestima, a gente também relaciona todo esse conteúdo que a gente consome das mídias sociais à imensa desigualdade socioeconômica que a gente tem na nossa sociedade, né? Então, é importante a gente entender que quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando só de doença, diagnóstico, prescrição de medicamento e indicação de terapias, né? Não que isso não tenha sua importância, né, no cuidado das pessoas que estão em sofrimento mental e que procuram a gente na atenção primária à saúde. Mas o que a gente deve lembrar é que são diversas as determinações sociais da saúde e que elas perpassam reflexões sobre a construção social desses padrões de beleza, de estilo de vida, padrões de consumo e obtenção de um status social.